Boa tarde a todas as pessoas presentes. Bem-vindas ao segundo dia do ciclo de conversas sobre casamentos infantis, precoces e forçados. Este é um tema de interesse para a APF e que a mesma tem vindo a desenvolver nos últimos anos, inclusive foi uma das entidades parceiras envolvidas na elaboração do roteiro da União Europeia para a referenciação sobre o fenómeno de casamentos forçados e precoces para profissionais da primeira linha, publicado em 2016 e mais recentemente através da inclusão e participação no grupo de trabalho para a prevenção do combate ao casamento infantil, precoce e forçado, criado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade de Género. O meu nome é Joana Moreira, sou educadora social da Associação para o Planeamento da Família e queria dizer-vos que o objetivo deste ciclo de conversas é então desocultar o fenómeno e criarmos aqui condições para que todas as pessoas, independentemente da sua profissão, possam vir então a estar capacitadas e informadas sobre esta prática nefasta e no fundo darmos aqui algumas ferramentas para que as pessoas possam então estar sensibilizadas e estarem informadas acerca deste fenómeno. Relembrar-vos que este ciclo de conversas surge no âmbito do projeto que se designa Sem Mais Preconceito 5.0, é um projeto desenvolvido pela APF e que se destina a pessoas com maiores vulnerabilidades do conjunto de Matosinhos, portanto podem estar mais facilmente sensibilizadas e referenciadas como vítimas de casamentos infantis, precoces e forçados, e por isso faz-nos todo sentido abordar esta questão. Relembrar que na semana passada este ciclo teve início e foi analisado à luz da Justiça e que hoje temos connosco a doutora Cristina Viegas e que nos irá então analisar o fenómeno dos casamentos forçados e ou precoces à luz da ação social. Em traços gerais, a doutora Cristina Viegas é licenciada em Psicologia, está a trabalhar no Instituto da Segurança Social desde 2011 e é técnica superior da Unidade de Infância e Juventude do Departamento e Desenvolvimento também do Instituto da Segurança Social. E é também mesmo integrante do grupo de trabalho de prevenção e combate aos casamentos infantis, precoces e forçados, criado pela Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade, a quem eu desde já agradeço a sua participação e a aceitar este convite e passo então a palavra. Olá Joana, boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, desejando que se encontrem bem dispostos e bem de saúde. Gostaria também de agradecer o convite que me foi endereçado e faço votos para que o que vos trouxer aqui hoje contribua para os objetivos desta conversa, que é promover a discussão e desocultar o fenómeno dos casamentos infantis precoces e ou forçados. Doutora Cristina? Diga. Nós não conseguimos ver a sua cara, provavelmente está com a câmara desligada. Vamos lá ver. Só conseguimos ver a sua fotografia. Pois, não sei, Joana, não estou a ver como é que posso resolver isto. Que eu só tenho hipóteses para mexer em áudio. E agora? Ótimo. Agora tem que ativar o seu som, por favor. Tal e qual. Okay. Então, pedindo desculpa por esta dificuldade, mais uma vez boa tarde a todas e a todos, agradecendo o convite que me foi feito e fazendo votos para que hoje se
possam discutir aqui contributos para a desocultação do fenómeno dos casamentos infantis precoces e ou forçados. Vou então partilhar o PowerPoint fornecido pela doutora Cristina. Ok. Doutora Cristina, se calhar começávamos por um breve enquadramento social dos casamentos infantis precoces e ou forçados, de modo a compreendermos o fenómeno e a desconstruirmos aqui algumas ideias difundidas na nossa sociedade e que erradamente acabam por afetar a nossa visão sobre esta prática nefasta. Sim. Se pudesse passar ao slide 2, ao segundo. Agora, relativamente aqui ao conceito de casamento infantil, há aqui algumas ideias que eu gostava de vos apresentar. O casamento infantil ou casamento precoce, como qualquer casamento ou união formal ou informal, em que pelo menos uma das partes tem menos de 18 anos. Deve ser considerado uma forma de casamento forçado porque uma ou ambas as partes não expressam o seu consentimento pleno, livre, informado e válido, desde logo pela sua idade e pelas incapacidades psicossociais, e também porque muitas vezes este fenómeno está associado a coação, violência e ameaça. Outra ideia que eu gostava de transmitir é que esta prática do casamento infantil precoce e forçado não está confinada a uma cultura ou um grupo religioso e pode ocorrer independentemente da etnia, da cultura, da religião, da deficiência, da idade, do género e da sexualidade. É uma forma de violência que implica graves violações dos direitos fundamentais, em particular das crianças, os direitos à integridade física, à saúde física e mental, à saúde sexual e reprodutiva, à educação, à vida privada, à liberdade e à autonomia. Tendo em conta tudo isto, tratando-se de crianças que têm menos de 18 anos, tendo em conta que é uma situação que viola gravemente os seus direitos, eu atrevia-me aqui a dizer que o casamento infantil, concretizado ou em vias de concretização, uma criança que esteja nesta situação deve ser considerada uma criança em perigo e uma criança que está a ser vítima de um crime, independentemente depois do que se vier a considerar relativamente a este crime. Das pesquisas que eu fiz, eu gostaria de vos apresentar também um resumo daquilo que os estudos demonstram sobre qual é que é o impacto do casamento nas crianças. Se a Joana pudesse passar para o slide 3, eu agradecia. Portanto, desde logo as crianças que estão em situação de casamento ou em vias de, não é? Desde logo um dos impactos que sofrem é o abandono dos percursos educativos e formativos. E com isto a perda de oportunidades de desenvolvimento pessoal, de um projeto de vida autónomo, de trabalho. Aumentam também a sua pobreza, a pobreza de onde vêm e a pobreza para onde vão. Há também aqui um impacto da gravidez precoce. A gravidez acontece muitas vezes antes do casamento e por vezes é considerado um motivo para que esse casamento se realize. Gravidez precoce em meninas que ainda estão em desenvolvimento acarretam problemas de saúde maternal, neonatal e infantil, da mãe e do filho, obviamente. Estas crianças têm dificuldade ou impossibilidade de fazer um planeamento, o planeamento familiar, e isso está na base da paternidade precoce e continuada, ou seja, mesmo que
haja uma gravidez precoce que leve àquele casamento, depois no percurso a seguir, mais à frente, não havendo a possibilidade de um planeamento familiar, de uma saúde reprodutiva, a maternidade não é possível de ser planeada. Tudo isto o que é que vai implicar? Responsabilidades domésticas, de sustento da família e parentais que são desadequadas às capacidades físicas e mentais das crianças. Portanto, as exigências com que se deparam são de facto enormes e é muito difícil conseguirem atender a todas estas exigências. Muitas vezes também estar nestas relações implica viver situações de violência doméstica, conjugal e sexual, violência doméstica com tudo o que isso implica, desde o abuso, desde o controle, desde a falta de meios próprios, tudo isso, conjugal e sexual. Estas crianças também têm a impossibilidade de viver namoros e relações saudáveis antes do matrimónio, não têm essa possibilidade. Há a perda de mobilidade e das redes de suporte e o isolamento social. Portanto, como estando em relações em que são muito controladas, perdem os contactos com as suas redes de suporte, ficando isoladas e, com isto, também um bocadinho invisíveis. E, no fundo, há uma perda de direitos. No fundo, o que isto quer dizer, há uma perda de direitos brutal. Joana, quer fazer alguma pergunta? Sim, eu queria perguntar se estas situações e os impactos que os casamentos infantis forçados e ou precoces se podem ter análises diferentes em função do sexo das vítimas, ou seja, se há maiores impactos para as vítimas do sexo feminino ou para as vítimas do sexo masculino, ou se então se é transversal. O que os números dizem, desde logo, é que as vítimas do sexo feminino estão em maior número, não é? Embora haja muitas vítimas do sexo masculino. Relativamente ao impacto e estas questões que estão aqui assinaladas, como na questão dos casamentos precoces, há de fundo uma questão de desigualdade de género. O que é que nós, olhando para aqui, podemos ver diferente e o que é que os estudos também demonstram? Por exemplo, sobre os rapazes, vamos começar sobre os rapazes. Portanto, é entendido que aos rapazes deve ser dado o papel de sustento da família, de provedor da família. E as pressões que este rapaz sente naquele casamento são muito relacionadas com esta questão do sustento da família e do não conseguir sustentar a família. E também relacionadas com responsabilidades domésticas e parentais. Acontece aqui que, se calhar, as responsabilidades domésticas e as parentais recairão um bocadinho mais sobre as raparigas, porque é isso que é expectável, tendo em conta esta questão de diferença de géneros. A gravidez e os problemas de saúde, claramente mais sobre as meninas, não é? Agora, todas as outras me parecem que poderão ser considerados como impactos que tanto afetam os meninos como as meninas. Não sei se respondi a essa questão. Sim, sim. Respondeu exatamente à questão que eu queria colocar e fiquei esclarecida. Avançamos então para o próximo slide.
No próximo slide eu tentei fazer mostrar um bocadinho as causas que são identificadas pelos estudos, não é? As causas que estão na base destes casamentos. Normalmente não, em muitos casos as crianças que casam provêm de agregados familiares que são pobres, que vivem em zonas rurais e com pouca ou nenhuma educação. Provém de agregados familiares em que há maus tratos e violência, em que há questões de desigualdade de género, em que a prática do casamento é aceita pelo contexto familiar, social e cultural. E também está muitas vezes associado ao tráfico de seres humanos e a raptos. Em muitos casos, os autores do casamento infantil são os pais ou os membros da família, que têm aqui algumas motivações para, no fundo, fazerem pressão para que as suas crianças se casem. Uma das motivações é controlar os comportamentos sexuais não desejados, considerados como promíscuos ou LGBT. E aqui muito, nas raparigas tem muito a ver com este desejo de impedir que ela tenha experiências sexuais com outros rapazes que não aqueles que são considerados como os adequados. Outra das motivações das famílias é controlar os comportamentos não desejados, considerados inadequados face aos costumes da família ou da comunidade. Outros comportamentos que não sejam sexualizados, como por exemplo as saídas, a forma como se vestem, onde vão, com quem se dão, tudo isso. Outra motivação então das famílias é evitar relações que consideram inadequadas, porque são fora do grupo étnico, cultural, religioso ou da casta. Proteger a honra da família. Esta questão da proteção da honra da família, por exemplo, aparece muito num estudo que foi feito no Brasil, muito associado à questão da gravidez precoce. Portanto, já que a menina engravidou, há que proteger a honra da família e, portanto, há que casar para que esta honra da família seja protegida. Há aqui também a tentativa de reforçar laços familiares com outras famílias que a família considere mais adequada e que quer que se mantenham laços mais fortes. Obter ganhos financeiros de duas maneiras. Há quem venda os filhos, não é? Com quem eles vão casar. E há também esta perspectiva de é menos uma despesa que a família tem e transferem essa despesa para o noivo, para a família do noivo. Garantir a terra, a propriedade, a riqueza que permaneçam no seio da família. Proteger ideais culturais, manter os ideais religiosos considerados eventualmente em risco. Ajudar nos pedidos de residência e de cidadania num dado país e manter compromissos familiares de longa data, como, por exemplo, casamentos combinados e arranjados muitas vezes quando as crianças ainda são muito pequeninas, não é? Agora, continuando nas causas, se puder passar para o... Continuando nas causas das pesquisas que fui fazendo, há algumas motivações que são associadas às crianças. Portanto, as crianças sentem-se na obrigação de responder à pressão da família ou dos pais para que efetivem aquele casamento ou aquela relação.
e vivenciam um conflito de lealdade grande, mesmo sentido que é uma situação que não querem, veem-se obrigados a ser leais à família, às expectativas da família e, no fundo, acabam por ficar ali um bocadinho presos nesse conflito de lealdade. E isto é acompanhado também com o receio de serem repudiados ou abandonados por parte da família, se eventualmente não corresponderem àquilo que a família pretende. Depois há outros motivos que estão associados com o desejo de saírem de casa. Portanto, alguns estudos revelam que há crianças que, perante o contexto familiar inseguro, violento, com dificuldades económicas muito grandes, de abuso, de controle e com oportunidades limitadas, veem ou sentem que o casamento pode ser uma maneira de saírem daquela situação de vida. Gostava de fazer aqui um parênteses. Não quer isto dizer que, vamos imaginar, uma jovem que tem este desejo de sair de casa da família e vai para um casamento, não quer isso dizer que esteja a tomar uma decisão plena e consciente. É só dizer que isto também acontece. Há muitas crianças que sentem isto e veem o casamento, no fundo, como a única saída possível, tendo em conta as condições de vida em questão. Depois, há estudos que mostram aqui motivos que eu chamei associados aos noivos. O que é que isto quer dizer? Não será tanto associados aos noivos crianças, mas associados aos noivos adultos que pressionam de alguma forma as jovens e as famílias para casarem enquanto nós. Isto também isto foi identificado num estudo no Brasil, em que estes homens têm o desejo de casar com meninas mais novas por serem mais atraentes e de mais fácil controle. E têm uma atitude muito persistente até conseguirem o seu objetivo ali à volta da família. E acontece que, ainda que estas meninas, porque é nestes casos, ainda que estas meninas não estejam pressionadas pela família para aquele casamento, a atitude persistente destes homens à volta delas com promessas de que terão uma vida melhor, associadas ao facto de elas sentirem que na vida delas também as oportunidades são limitadas, é um fator com muito peso como causa de casamentos naquelas comunidades. O facto de conseguirmos analisar este fenómeno e de percebermos que é independente das questões culturais, então qual é aqui a questão premente que nós temos que analisar? A situação familiar ou outras? Não sei se percebi a sua pergunta, Joana. A questão dos casamentos infantis forçados e ou precoces não estarem relacionados, então, com questões culturais e terem dimensões variadas, quais são, então, os prismas que nós devemos ter em consideração? Quais são, então, as razões ou quais são os sinais que nós devemos ter em alerta? Ok.
Eu queria voltar um bocadinho atrás. Eu acho que os casamentos infantis não acontecem, os casamentos forçados não acontecem independentemente das características sociais e culturais das comunidades onde as crianças se inserem. O que acontece é que há casamentos infantis que podem ocorrer em vários contextos sociais e culturais e com características diferentes. Em termos de sinais de alerta que da pesquisa que eu fiz, a que devemos estar atentos, é que as crianças que estão em risco de um casamento começam a dar sinais, por exemplo, na escola. Começam a dar sinais na escola que têm a ver com isto. Têm a ver com o facto de começarem a faltar, com o facto de estarem impedidas em participar nas atividades extracurriculares, de ir aos passeios, de fazer de ir a determinados encontros e começam de certa forma, começa-se a sentir ali uma certa resistência da família em que a criança participe plenamente em todas as atividades, não é? Escolares. E há um dia em que é anunciado que a criança vai casar ou que já casou, não é? Portanto, o contexto escola é um contexto em que estes sinais podem aparecer muito. Outro contexto em que estes sinais podem aparecer é nos centros de saúde, não é? Em que as crianças surgem muitas vezes com queixas, crianças jovens surgem com queixas, em que, tendo um bocadinho mais de atenção e tentando perceber o que é que está a acontecer na sua vida, se consegue, com alguma calma, perceber que estão preocupadas porque estão a ser obrigadas ou forçadas ou pressionadas a casar. Ok. Não sei se respondi à sua pergunta. Sim, sim. Uma das nossas participantes pergunta se a cultura patriarcal não influencia os casamentos forçados. Influencia, porque tem a ver aqui muito também com estas questões do género, sim. Ok. Avançamos? Sim, sim. Ok, falarmos aqui só assim brevemente dos números da dimensão dos casos a nível internacional. A nível internacional temos 115 milhões de meninos que casaram antes dos 18 anos e 650 milhões de meninas que casaram antes dos 18 anos. Portanto, quer dizer que 4 em 5 crianças que se casam são meninas. Ainda assim, 115 milhões de meninos é um número considerável. Os países ou as regiões do mundo em que há mais prevalência de casamentos de meninas é no sul da Ásia, onde acontecem 44% dos casamentos, na África subsaariana, 18%, na América Latina e no Caribe. Na América Latina, com uma prevalência grande do Brasil. Outro dado que eu gostaria de deixar aqui, que encontrei e que eu acho que é importante, é que devido à pandemia de Covid-19 há o risco de mais 10 milhões de meninas casarem precocemente. Pese embora se tenham feito avanços significativos nos últimos 10 anos em que se conseguiram impedir
25 milhões de casamentos infantis, com o agravamento das condições de vida devido à Covid-19, pode-se vir a verificar aqui uma regressão nestes progressos que se tinham conseguido. Outra ideia que eu queria deixar dos números é que os casamentos não acontecem só nos países considerados não desenvolvidos ou pouco desenvolvidos, acontecem também nos países desenvolvidos. Nós temos os Estados Unidos da América, em que a maioria dos 50 estados existe uma exceção à lei que permite o casamento antes dos 18 anos, e na União Europeia só há 4 países que não toleram o casamento em crianças abaixo dos 18 anos. Portanto, isto para dar aqui a ideia de que temos um problema que se verifica tanto nos países desenvolvidos como nos países menos desenvolvidos. A nível nacional, vamos ver, pode passar para o seguinte. A nível nacional temos, portanto, os dados dos casamentos oficiais, no fundo, não é? Que desde 2015 até 2020 foram celebrados 628 casamentos, em que pelo menos um dos 90 é menor à data do casamento. Em Portugal, em Portugal, a idade mínima para contrair casamento pode ser 16 anos, mediante uma autorização dos pais ou do conservador do registro civil na falta desta. Portanto, Portugal tem aqui esta exceção à lei. Os dados disponíveis neste momento para a adivinhação dos casos a nível nacional não permitem um conhecimento da realidade neste momento, porque se considerarmos o casamento como uma união formal ou informal, temos toda a realidade das uniões informais por conhecer, e este é um dos objetivos do grupo de trabalho, que é o aprofundamento do estudo da realidade em Portugal, e vamos ver o que é que depois as conclusões vão ditar. Cristina, antes de avançarmos, temos questões colocadas por outra participante, que inicialmente pergunta se há diferenças significativas entre meio rural e urbano em termos de expressividade numérica, e quais são os 4 países que não toleram o casamento abaixo dos 18 anos. Em termos da primeira pergunta, eu não tenho esses dados. Posso procurar, portanto, este dado que está aqui resulta de relatórios, não é? E de texto de relatório, e não tenho essa informação aqui presente para dar. E qual é que era a outra questão, Joana? Quais são os 4 países que não toleram o casamento abaixo dos 18 anos? Pois também não tenho aqui esta informação. Okay. Depois, certamente poderemos procurar dar resposta a estas questões que ficaram Sim. aqui em suspenso. Vamos então avançar. Sim, Joana.
quando estivemos a preparar esta conversa, um dos desafios que a APF colocou foi conversarmos um bocadinho sobre qual seria o papel dos profissionais da ação social neste fenómeno em Portugal. E a proposta que eu vos trago e gostaria de conversar um bocadinho convosco é que, tratando-se de casamentos que ocorrem antes dos 18 anos e considerando que são violações graves aos direitos da criança, a estrutura que nós temos para, como a estrutura responsável pela intervenção a este nível será o sistema de promoção e proteção dos direitos da criança. O sistema de promoção e proteção dos direitos da criança está organizado em níveis. Na base do sistema estão as entidades com competência em matéria de infância e juventude. E o que é que são estas entidades? São pessoas que podem ser singulares ou coletivas, públicas, cooperativas, sociais ou privadas, por desenvolverem atividades na área da infância e juventude, têm legitimidade para intervir na promoção dos direitos e na proteção das crianças e dos jovens em perigo. Quem são estas entidades? Exemplos: os serviços de atendimento e acompanhamento social, as respostas sociais dirigidas a crianças, os contextos educativos todos, os serviços de saúde, as equipas, os projetos que são desenvolvidos nos diversos territórios, nos bairros, nas cidades, nas aldeias, as organizações não governamentais, as associações, as comissões, as polícias e a segurança social também, não é? E esta proposta que eu vos faço é que por isto também, que os profissionais da ação social estão presentes em todos os níveis do sistema de promoção e proteção. Portanto, no nível seguinte às entidades com competência em matéria de infância e juventude, temos as comissões de proteção de crianças e jovens em perigo, da qual fazem parte representantes das entidades com competência em matéria de infância e juventude. E, por fim, o Tribunal. Estas entidades com competência em matéria de infância e juventude têm por obrigação não, o papel que elas têm é de... Joana, pode-me passar o slide seguinte? Portanto, estas entidades, que no fundo somos todos nós, não é? Têm por competências, têm como competências, não é? Promover ações de prevenção primária e secundária, nomeadamente mediante a definição de planos de ação local para a infância e juventude, visando a promoção, a defesa, a concretização dos direitos da criança e do jovem. Devem promover e integrar parcerias e elas recorrer sempre que, pelas circunstâncias do caso, a sua intervenção isolada não se mostra adequada à efetiva promoção dos direitos e proteção da criança. É efetuada de modo consensual com as pessoas cujo consentimento depende da intervenção da Comissão de Proteção. Já explico um bocadinho isto. O que é importante aqui é, com vista à concretização das suas atribuições, estas entidades devem ou têm de, no fundo, avaliar, diagnosticar e intervir em situações de risco e perigo, implementar estratégias de intervenção necessárias e adequadas à diminuição ou erradicação dos fatores de risco, acompanhar a criança ou jovem e a respectiva família em execução do plano de intervenção definido pela própria entidade ou em colaboração com outras entidades, executar os atos materiais inerentes às medidas de promoção e proteção aplicadas pela Comissão ou pelo Tribunal,
conforme estão no acordo. Agora, voltando ao slide anterior, Joana. Sim. Portanto, estas entidades têm um papel muito importante, quer ao nível da prevenção do risco e do perigo, quer ao nível da intervenção junto das crianças que estão em perigo. Caso não consigam intervir no sentido de afastar o perigo, estas entidades comunicam a situação às comissões de proteção de crianças e jovens em perigo. As comissões e estas entidades podem intervir com o consentimento dos pais e com a não oposição da criança. Nas situações em que este consentimento não é possível, a situação é comunicada ao tribunal, porque o tribunal tem competência para intervir se não houver consentimento dos progenitores. As comissões e o tribunal têm o poder ou o dever de aplicar medidas de promoção e proteção às crianças, que podem ser, as medidas podem ser de apoio junto dos pais, apoio junto ao outro familiar, confiança absoluta idónea, acolhimento familiar, acolhimento residencial e confiança com vista à adoção. Aqui só o tribunal é que pode intervir. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que o papel dos profissionais da ação social nesta matéria é o papel de cada um de nós nos diversos níveis de intervenção que estão. Portanto, nós temos profissionais da ação social na base do sistema de promoção e proteção, temos profissionais da ação social nas comissões e temos profissionais da ação social no apoio às decisões do tribunal em matéria de promoção e proteção. Para além disso, temos aqui o Ministério Público como um aliado importante, quer no apoio às comissões, quer ao tribunal, e como a entidade a quem todos nós, nos diferentes níveis, devemos comunicar situações em que as crianças estão em perigo iminente e situações em que as crianças são vítimas de crimes. No fundo, pensar na intervenção nos casamentos infantis é pensar, por um lado, numa intervenção que proteja a criança e numa intervenção que promova a denúncia do crime a que a criança está sujeita. Joana, não sei se tem assim alguma... Eu aqui poderia perguntar, na situação em que é necessário o acolhimento das próprias crianças numa instituição de abrigo, como é o caso dos lares de infância e juventude, qual será o papel dos e das profissionais em termos de intervenção com estas crianças e jovens? Bom, dos profissionais da casa? Sim. Dos profissionais a profissional que acompanha, que faz o acompanhamento destas vítimas e mesmo os restantes profissionais da casa também. Pronto, teríamos uma técnica ou um técnico responsável por esta criança, correto? Sim, nos processos de promoção e proteção há um técnico, é uma figura muito importante que se chama o gestor de processo. E o gestor de processo é uma figura que tanto existe na intervenção das comissões como existe na intervenção ou nas decisões tomadas pelo tribunal. O papel deste gestor de processo é articular
toda a intervenção que for necessária para que aquela criança deixe de estar em perigo e para que aquela criança, que os seus direitos sejam, no fundo, assegurados. E este técnico quanto a mim, tem um papel muito importante, porque é o técnico que, conseguindo fazer uma avaliação das condições de vida daquela criança, daquela família e da rede da rede de suporte que efetivamente lhe está a prestar suporte e da rede que ainda está disponível, ou seja, que está disponível ali na comunidade, mas que ainda não está a prestar suporte. Este técnico, através do planeamento da intervenção, consegue, e tem aqui este papel, consegue reunir à volta daquela criança todas aquelas entidades que têm a responsabilidade para que a criança fique segura, que fique em segurança. Portanto, é aqui um técnico que é muito importante. Agora, no caso, pensando no acolhimento, no caso de uma criança que seja decidida pelo acolhimento residencial, não é? As equipas das casas têm aqui um papel importante a ajudar a criança, não queria utilizar esta palavra, mas de certa forma sarar aquele maltrato, aquela dor, ajudá-la a lidar com o sofrimento porque passou antes de entrar na casa e apresentar oportunidades para que ela consiga ter as oportunidades que merece, no fundo. Agora, até vou puxar uma conversa que nós as duas tivemos, por causa disto das oportunidades, em que a Joana me perguntava assim: acha que faz sentido para estas crianças que são vítimas de casamento infantil precoce ou forçado, que faz sentido criar respostas específicas só para acolhimento destas crianças? E estivemos até as duas a conversar um bocadinho sobre isso, não foi? E o que eu lhe disse na altura e o que eu penso é que eu acho que não são precisas respostas específicas para esta criança, específicas no sentido de casas de acolhimento só para crianças vítimas de casamento infantil, porque a medida deve proporcionar à criança oportunidades de contacto com outros modelos de ser criança e de ser jovem. Se calhar faz mais sentido estar acolhida numa instituição em que possa contactar com outros jovens que apresentam outras formas de viver e de ser jovem, do que numa instituição mais específica. Agora, o que é que nós precisamos nas instituições? É de práticas que respeitem a especificidade da problemática de cada um, de cada jovem, de cada criança e jovem que lá está. Não especificamente nesse sentido de se criar. Voltando um bocadinho atrás, falando dos gestores ou das gestoras de caso, a intervenção que é feita é só dirigida às vítimas ou também é feita uma intervenção com as próprias famílias? Em termos de intervenção do gestor de processo, em termos gerais, é com as vítimas e com as próprias famílias, não é? Agora, aqui nos casamentos infantis, há aqui alguns cuidados a ter, porque, por exemplo, se nós tivermos uma situação
em que a criança está a ser pressionada, coagida, ameaçada pela sua própria família, no sentido de se casar ou de se manter no casamento, não é? Dificilmente vai ser difícil considerar esta família como um parceiro de proteção daquela criança. E a intervenção ou a formação que se vier a dar neste sentido, este modo específico de tratar estes casos, se calhar vai ter que ter em atenção estas situações em que o trabalho com as famílias aqui, nestas situações, não pode ser assim, colaborativo e aberto, porque a família de facto não está a colaborar, não está, antes pelo contrário, até poderá a intervenção junto da família destas crianças, até poderá, se a criança não estiver já devidamente protegida, a agravar a situação da criança naquela família. Portanto, são especificidades da intervenção que os técnicos têm que estar atentos. Não é? Claro que sim, claro que sim. Mais uma vez, atender às necessidades e às especificidades das vítimas e mediar a intervenção de acordo com essas necessidades e especificidades. Temos aqui mais uma questão colocada que nos diz assim: qual é a leitura que a doutora Cristina faz em casos de associação desta prática a um grupo específico? Por exemplo, pessoas ciganas ou pessoas imigrantes oriundas da África subsaariana. Qual é a associação do sistema de promoção e proteção a essas situações? Sim, sim. Penso que sim. Joana, leiam lá outra vez a questão, por favor. Qual é a leitura que a doutora Cristina faz em caso de associação desta prática a um grupo específico? Por exemplo, pessoas ciganas ou pessoas imigrantes oriundas da África subsaariana. É assim que a questão está colocada, não sei se é perceptível. Podia, se calhar, que se tiver alguma dúvida, que a própria pessoa que escreveu possa tentar clarificar a questão. Se nós respondermos ao lado, se eu responder ao lado, pode voltar a reformular, por favor. A primeira leitura destas duas situações é que, de facto, há casamentos que acontecem na comunidade cigana e há casamentos que acontecem em comunidades de pessoas que vêm de outros países. Pronto. O sistema de promoção e proteção prevê que a intervenção do sistema é aplicada a crianças que vivam em território nacional. Portanto, nesse sentido, tanto é aplicado às crianças de etnia cigana, como é aplicado às crianças que vêm de outros países, como é aplicado a todas as outras crianças que residem cá em Portugal. Não sei se... Eu percebi a explicação e faz-me sentido que se os casamentos infantis forçados ou precoces são um crime e uma violação dos direitos da criança, que é impensável que nós continuemos a defender estas práticas como uma prática ou uma tradição cultural, e talvez seja esta a questão que a Janica quer colocar. Pelo menos a leitura que eu faço desta questão colocada é essa. Sim, voltamos ao mesmo. A prática, de facto, tem características diferentes em determinados grupos ou determinados, vamos chamar grupos, não é? Agora, a forma como a intervenção deve ser feita é que deve ser igual para todas as crianças, tal como defende a Lei de Promoção e Proteção, independentemente de onde elas provenham, claro, desde que estejam, como disse há bocadinho, em território nacional.
E é evidente, nós não, tem que ser igual neste sentido, tem que se intervir de acordo com as regras que estão previstas para todas as crianças, e os direitos que estão previstos para umas crianças têm que ser iguais aos outros, e as preocupações de proteção dos direitos têm que ser iguais para todas as crianças. Agora, haverá que acautelar depois na intervenção em cada uma das situações, tal como em todas as outras intervenções em que vamos perceber onde é que está o problema, o que é que está a causar aquilo e tudo isso, analisando a situação de uma criança em concreto que está a ser vítima de casamento, muito provavelmente encontraremos lá questões culturais ou religiosas, ou seja, que explicam a situação daquela criança. Não é? Mas isso não deve ser motivo para nós permitirmos que aquilo aconteça. Este pensamento assim, eles são assim, ou eles funcionam assim, ou não nos devemos ir lá meter, porque é a cultura deles. Não é. Tem que se olhar para o fenómeno e compreender as causas que estão ali a alimentar aquela situação, não é? E, independentemente da ordem das causas, a intervenção tem que ser feita no sentido de garantir que os direitos daquela criança sejam assegurados. Eu acho que a doutora Cristina acabou por responder à última questão que a mesma pessoa colocou, que foi, em alguns casos as pessoas tentam afirmar que os casamentos precoces, infantis e forçados são práticas de alguns grupos específicos. A doutora concorda com essa atribuição? Concordo em parte. Concordo sim. Há pessoas que dizem que os casamentos acontecem em determinados grupos específicos. Há pessoas que dizem isso, mas isso não quer dizer que seja correto e adequado, não é? E especialmente aqui, se nós fizermos um esforço para pensar que o casamento infantil também é tudo o que é informal, e nós começamos a olhar para, ou a pensar nas famílias que acompanhamos, nos jovens que acompanhamos, e naqueles que começaram a viver em união de facto, ou em uma situação semelhante à união de facto, antes dos 18 anos, se nós pensarmos neste conceito de casamento também como uma união informal, nós vamos começar a desenterrar situações que antes não víamos como tal. Portanto, esse é o desafio que eu faço aqui, considerar esta questão da informalidade. Agora, voltando à questão dos grupos, é o que eu digo, ok, acontece em grupos, como acontece fora de grupos, a intervenção é que deve ser sempre no sentido de garantir a proteção dos direitos das crianças, independentemente de onde aquele casamento esteja a ocorrer. A intervenção deve ser sempre transversal, independentemente da origem da família e da criança, não é? Sim. Temos mais uma questão, no seguimento daqui dos grupos. A questão étnica também se faz presente. Existe maior prevalência da prática em determinado grupo étnico? Nós, honestamente, nós não temos dados para responder a isso assim, se calhar com a pessoa, quem é que foi? Foi a Janica? Não, foi outra pessoa, foi, vou consultar o nome, Amanda Lima. Sim. Nós não temos estes dados, mas eu fazia aqui um exercício que é convosco, para pensarmos sobre isso. Se nós pensarmos nos casamentos como uma união formal e informal, e pensarmos em Portugal inteiro, era um exercício que era, vamos pensar em Portugal inteiro, vamos pensar em todas as crianças que estão numa situação de
casamento informal, se fôssemos a contar, me parece, cheira-me aqui um desafio, que íamos encontrar muitos mais, maior número de casamentos em crianças fora de grupos étnicos do que dentro de grupos étnicos. Não sei se vos faz sentido este meu raciocínio. Joana, tá? Estou a pensar e pensando nas cifras negras que podemos associar aqui aos casamentos infantis. Talvez isso, talvez sim, que faça algum sentido, porque primeiro é muito difícil, lá está, ter noção, contabilizar esses casamentos informais, não é? É difícil termos noção de quantos é que acontecem. E depois perceber qual é então a origem ou o grupo étnico das pessoas. Eu nem gosto muito de falar em grupos étnicos nem em origens, porque somos todas pessoas. Mas sim, que talvez faça algum sentido prever que não haja aqui um número específico associado a pessoas pertencentes a grupos étnicos ou a minorias. Talvez sim. Não. Sim. Há mais alguma questão? Para já não. Avançamos? Sim, portanto, centrando aqui nesta proposta que o raciocínio que estávamos a fazer, é infantil, a intervenção, é bom que tenha por base o sistema de promoção e proteção. Volte lá, Joana, volte lá, por favor, ao anterior. Tenha por base, então, ou que seja a estrutura de suporte e intervenção junto destas situações, que seja o sistema de promoção e proteção, que tem, eu acho que me interrompi há bocado, que tem profissionais da ação social em todos os níveis. E o desafio que eu acho que se coloca a este sistema pode passar para o último. Sim. O desafio que se coloca a este sistema partindo da forma como já está oleado para funcionar relativamente a outras situações de perigo, se cria um modelo de intervenção para os diversos níveis que contemple as especificidades desta problemática e as necessidades das crianças vítimas de casamento infantil. Portanto, no fundo é este desafio que eu tenho aqui, que é encontrar um modelo multissetorial e integrado de intervenção, que é um modelo que defina em termos de referenciação o que é realmente importante referenciar, como é que se deve comunicar, o que é comunicar, que encaminhamento se deve dar para as respostas protetivas e para as respostas do sistema penal. Porque há aqui, por um lado, deve haver uma preocupação na proteção da criança, mas por outro lado, da denúncia do crime a que ela estará sujeita, e depois as autoridades judiciárias lá tirarão as suas conclusões em termos penais. Para isso, é importante que todas as entidades, as tais todas que estão cá na base da pirâmide, promovam ações de prevenção e de sensibilização. Ações de prevenção e sensibilização
quer na comunidade, quer dos próprios técnicos que fazem parte destas entidades e destas organizações. É importante também fazer formação aos profissionais sobre as questões específicas dos sinais de alerta, dos modelos de atuação e intervenção específicos para estas crianças. É preciso também, para que se conheça, comece a conhecer e a registar melhor os dados desta realidade, não é? Haver um sistema de registro de informação e documentação dos casos que vão sendo acompanhados pelo sistema de promoção e proteção. E também outro desafio ao sistema de promoção e proteção é a promoção de práticas sensíveis que garantam o direito à participação das crianças. Práticas sensíveis quer nestas, quer noutras situações, mas acho que nesta aqui não poderia deixar de falar neste direito à participação, que é muito, muito importante. Temos aqui mais uma questão. Será que a falta de informação ou a falta de formação académica que está na base do crescimento dos casamentos em Portugal? Será que é a falta de informação ou a falta de formação académica que está na base do crescimento dos casamentos em Portugal? Não sei se, eu acho que é um conjunto de fatores, não é? Desde logo a pobreza, desde logo uma vida em que não se descortinam oportunidades de desenvolvimento, desde logo viver num sítio ou numa família em que há violência e maus tratos. Assim, há uma multiplicidade de fatores. Agora, a questão da formação académica, eu acho, de facto, é importante neste sentido, é que podemos estabelecer essa relação, é que quanto menos tempo as crianças estiverem na escola, menos oportunidades têm de adquirir formações mais elevadas, e logo isto contribui para acabarem em situações de casamento precoce. E qual é que era o outro? Formação académica e mais? Falta de informação. A falta de informação não foi, vamos lá, não a identifiquei assim nos estudos que fui consultando, não sei se a falta de informação que é sobre os riscos do casamento e essa falta de informação faz com que, não sei qual é que é o sentido que é dado aqui a esta falta de informação. Se a Janica puder esclarecer então aqui o que significa falta de informação para podermos dar então resposta. Falta de informação dos riscos. Ok, já entendi. Para as crianças. Sim, eu acho que uma das intervenções importantes que se pode fazer nestas crianças e jovens que começam a dar sinais de que não estão conectados com projetos educativos e formativos, é fazer-se alguma intervenção no sentido de lhes mostrar que o futuro pode ser menos risonho se não investirem na sua formação, na sua autonomia, no seu projeto de vida. Portanto,
e mostrar o que pode acontecer, até através de exemplos de outros meninos e meninas que casaram precocemente, e mostrar como é que é a realidade da vida deles, pode ser uma intervenção interessante nestas crianças e jovens, sim. Ok. De momento não há mais nenhuma questão. A Janica agradece o esclarecimento. Não sei se a doutora Cristina tem mais alguma coisa a acrescentar. Eu, relativamente a esta questão, acho que vivemos em Portugal um momento muito importante para, a desocultação deste fenómeno e para o pensar em conjunto, e a constituição do grupo de trabalho tem esse objetivo, do pensar em conjunto formas de prevenir e formas de prevenir, de evitar e formas de proteger e intervir nas situações em que já as crianças já estão de forma casadas ou em vias de casamento. E eu acho que o sistema de promoção e proteção se vai organizar de forma a que na intervenção, na proteção de crianças, haja uma preocupação para olhar mais atentamente para estas situações e dar-lhe e conotá-las como uma violação grave dos direitos da criança. E isso vai ser todo um caminho que todo o sistema de promoção e proteção, eu espero, que vai conseguir fazer, para que, de facto, nenhuma criança destas fique, de certa forma, para trás. Isto é uma frase que está aí muito batida, e que seja olhada como, nenhuma destas crianças pode ser olhada como está naquela situação porque é assim, porque é assim. E o que nós todos no sistema de promoção e proteção temos que pensar, todos estamos envolvidos, é a criança está naquela situação e não tem que estar assim, não tem que estar. Tudo se deve fazer para que não esteja. A Janica acrescenta, sim, assim como pensar na forma de acompanhamento das vítimas de casamentos infantis forçados e ou precoces. Sim. Não sei se há mais alguma Estamos questão. na luta, estamos na luta. Estamos na luta, não é? Para prevenir e para desocultar o fenómeno. Mas penso que para isso também é muito importante estas ações de sensibilização, estas ações de divulgação dos casamentos forçados e precoces, e também aqui o trabalho em equipa, a criação de sinergias para que realmente se possa intervir face a esta problemática e esta prática nefasta. Claro que sim. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar, ou se a doutora Cristina quer ter mais algum comentário. Eu, não havendo mais questões, só me resta voltar a agradecer o convite e cumprimentar todos os presentes, agradecer a paciência de me terem escutado e até uma próxima. A gente se encontra aí nesta luta. Muito obrigada, doutora Cristina. Nós também agradecemos a partilha de conhecimento e a partilha de informação acerca dos casamentos infantis forçados e ou precoces.
Agradeço também a todas as pessoas que demonstraram interesse nesta sessão e que se juntaram a nós para também desenvolverem um bocadinho mais os seus conhecimentos acerca desta prática nefasta. Relembro que na próxima semana há mais uma sessão deste ciclo de conversas, desta vez destinada à análise através de uma lente da saúde, e esperemos que seja então um ciclo também muito participado e muito promovido, para que possamos chegar a cada vez mais pessoas. E possamos, no fundo, levar esta informação mais longe, de forma a podermos então criar estas sinergias que nos possam facilitar a desocultação e a promoção de práticas assentes na erradicação deste fenómeno. Obrigada a todas as pessoas presentes. Até à próxima. Obrigada. Obrigada.